Oi, pessoal. Vamos a mais um teste com 20 perguntas de conhecimentos gerais. VM Quiz número 66. Boa sorte. Pergunta número 1. O avestruz é originário da África, da Ásia, da Europa ou da Oceania? Resposta: África. O avestruz não voa, mas pode correr a uma velocidade de até 70 km por hora. Pergunta número 2. Vincent van Gogh era sueco, suíço, holandês ou austríaco? Resposta: holandês. Van Gogh produziu muitos trabalhos em apenas 10 anos como pintor. Seus trabalhos foram valorizados depois de sua morte. Vendeu apenas um quadro em vida, A Vinha Encarnada. Sofreu de depressão e teve uma saúde emocional e psicológica instável. Morreu aos 37 anos e sua morte não ficou bem esclarecida se não teria sido suicídio. Pergunta número 3. Qual era o maior perigo no retorno de Ulisses? Tubarões, monstros, sereias ou baleias? Resposta: sereias. Segundo a mitologia grega, o canto das sereias atraía os marinheiros de seus barcos e os conduzia para os rochedos, levando-os à morte. Pergunta número 4. Qual destas capitais não está localizada no litoral? Maceió, Aracaju, João Pessoa ou Teresina? Resposta: Teresina. Teresina, capital do Piauí, é a única capital da região Nordeste que não fica no litoral. Pergunta número 5. A imigração italiana para o Brasil teve início na década de 1850, 1860, 1870 ou 1880? Resposta: 1870. Devido à proibição do tráfico de escravos no Brasil, o governo estimulou a imigração. Pergunta número 6. Fernando Sabino ficou famoso como escritor, senador, tenista ou pintor? Resposta: escritor. Escritor e cronista. Um de seus contos mais divertidos é O Homem Nu. Pergunta número 7. Qual destes personagens não é de Maurício de Souza? Nholau, Chaveco, Mafalda ou Horácio? Resposta: Mafalda. Mafalda é do cartunista argentino Quino.
Pergunta número 8. Até novembro de 2023, qual país recebeu o maior número de refugiados ucranianos? Eslováquia, Hungria, Polônia ou Romênia? Resposta: a Polônia. São milhões de refugiados espalhados em vários países. Pergunta número 9. A primeira celebridade a morrer pela AIDS foi Freddie Mercury, Rock Hudson, Renato Russo ou Lauro Corona? Resposta: Rock Hudson. O ator norte-americano Rock Hudson morreu em 1985, pouco antes de completar 60 anos. Pergunta número 10. O que é jabá na gíria? Agiotagem, dinheiro falso, propina ou juros? Resposta: propina. A origem é tupi e significa esconder-se, fugir. Disse que quando uma pessoa resolvia fugir, levava jabá, que é charque, carne seca, por ser fácil de transportar. Dar um jabá na gíria, principalmente no meio musical, significa dar uma propina a um meio de comunicação para divulgar por baixo dos panos uma música, uma apresentação, etc. Jabá é a forma abreviada de jabaculé, que é charque, carne seca. Pergunta número 11. A escala Richter é pontuada de 0 a 8, de 2 a 7, de 1 a 9 ou de 5 a 9? Resposta: de 1 a 9. Quanto maior o número, maior a magnitude do sismo. Porém, não há registro de sismo que tenha atingido uma magnitude 10. Pergunta número 12. O pássaro Dodô foi personagem em João e Maria, A Pequena Sereia, Alice no País das Maravilhas ou Chapeuzinho Vermelho? Resposta: Alice no País das Maravilhas. O pássaro Dodô realmente existiu, mas foi extinto no século XVII. Se assemelhava a um pombo, porém tinha em média 1 metro de altura e pesava mais de 20 quilos. Não voava e foi aniquilado pelos europeus que chegaram à ilha Maurício, no Oceano Índico, onde o animal vivia. Pergunta número 13. Qual a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro? São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias ou Nova Iguaçu?
Resposta: São Gonçalo. São Gonçalo localiza-se na região metropolitana do Rio de Janeiro, de onde está distante 25 quilômetros. De acordo com o censo de 2022, tem quase 900 mil habitantes. Pergunta número 14. O nível de barulho admitido pela OMS nos centros urbanos é de 50 decibéis, 70, 90 ou 110 decibéis? Resposta: 50 decibéis. Embora a OMS, Organização Mundial da Saúde, tenha admitido o nível 50, o que se vê na realidade é que o nível nos grandes centros urbanos chega a 90 ou mais decibéis, o que é considerado crime ambiental. Pergunta número 15. Víspora era o nome usado para o jogo de roleta, damas, bingo ou sinuca? Resposta: bingo. A palavra víspora deve ter sido usada até o início dos anos 90, quando a Lei Zico permitiu a exploração do bingo no país, com o intuito de fomentar as entidades esportivas. Víspora e bingo são exatamente o mesmo jogo, com a diferença que o víspora era jogado com círculos de madeira numerados, chamados de pedras, que eram retirados de dentro de um saquinho de pano. Pergunta número 16. Paramaribo é capital de qual destes países? Guiana, Honduras, Suriname ou Belize? Resposta: Suriname. O Suriname fica na costa nordeste da América do Sul. A língua oficial é o holandês e teve sua independência parcial da Holanda em 1954. Pergunta número 17. A quem se deve a decifração dos hieróglifos egípcios? Thomas Young, Champollion, Christian Jacques ou Edward Russell? Resposta: Champollion. Jean-François Champollion foi considerado o pai da egiptologia. Viveu de 1790 a 1832. Pergunta número 18. Qual a distância aproximada entre o Oiapoque e o Chuí? 3.500 quilômetros, 4.500, 5.500 ou 6.500 quilômetros? Resposta: 6.500 quilômetros. Oiapoque é um município que fica no extremo norte do estado do Amapá. Chuí é um município que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul. Pergunta número 19. Qual é o maior oceano da Terra? Pacífico, Ártico, Índico ou Atlântico? Resposta:
Pacífico. O Pacífico cobre quase 1/3 da superfície do planeta. Pergunta número 20. Melvina Dean foi sobrevivente do ataque às Torres Gêmeas, do naufrágio do Titanic, do tsunami no Japão ou do terremoto do Haiti? Resposta: naufrágio do Titanic. Melvina tinha 2 meses de idade. Seus pais estavam indo para os Estados Unidos para abrir um negócio lá. O pai avisou a família do acidente, mas ele não conseguiu salvar-se. Mãe e filha foram salvas em bote salva-vidas. Melvina era a última sobrevivente do Titanic. Ela morreu em 2009, aos 97 anos. Bem, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima semana. Muito obrigado.